Havendo número legal sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Márcio Canela para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 18ª sessão ordinária que, iniciada às 15 horas, encerrou-se às 18 horas e 25 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Primeiro quero pedir a autorização do plenário, senhores e senhoras deputados, para que a gente possa realizar a sessão extraordinária nesse horário que já adentramos a ordem do dia. Senhores que aprovam, eles que não estão aprovados. Antes, porém, convidar o deputado Sérgio Fernandes, que possa ler o compromisso. Um instante, por favor. Compromisso de posse. Deputado Sérgio, por gentileza. Compromisso. Prometo desempenhar fielmente o mandato que me foi confiado, dentro das normas constitucionais e legais da República e do Estado, servindo com honra, lealdade e dedicação ao povo do Estado do Rio de Janeiro. Declaro empossado. Convidar combinar o Paulo Sérgio Loubach, primeiro suplente do PSC, convocado para assumir na vaga do deputado Chiquinho da Mangueira, para fazer a leitura do compromisso. Compromisso. Prometo desempenhar fielmente o mandato que me foi confiado, dentro das normas constitucionais e legais da República e do Estado, servindo com honra, lealdade e dedicação ao povo do Estado do Rio de Janeiro. Declaro empossado e convido Vossa Excelência para assinar aqui o livro de posse. Anuncio projeto de lei 09/2019 de autoria do deputado Rosenberg Reis, redação final, que torna obrigatória a disponibilização do ar-condicionado nas unidades de pronto atendimento UPAs, hospitais públicos e privados no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, como estão aprovados, vai a autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido assim emendada. Projeto de lei 2845A, 2014, de autoria do deputado José Luiz Nance, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para instituir o Dia Estadual da Conscientização da Fibromialgia. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, emenda de redação. Os senhores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Em votação, projeto assim, aprovado. Emendado, os senhores que aprovam, eles estão aprovados, vai ao autógrafo. Projeto de lei 371A de 2015, autoria do deputado Vaguinho, que obriga a impressão da data de validade dos rótulos dos produtos cosméticos e de maquiagem produzidos no Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu 4 emendas e retorna às comissões. Projeto de lei 578A de 2015, de autoria do deputado Sadi Noel, doutor Sadi Noel, que dispõe sobre a obrigatoriedade de atendimento telefônico para pessoas com deficiência de fala e auditiva nos serviços públicos estaduais de emergência e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 4 emendas e retorna às comissões. Em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 315A 2011, de autoria do deputado Márcio Pacheco, que dispõe sobre a implantação do método de tratamento de
da Reeducação Postural Global, RPG, na Rede de Saúde Pública Estadual do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, pareçam como estão. Aprovado, vai ao autógrafo. Projeto de Lei 2596-A de 2013, autoria do deputado Paulo Ramos, que altera a Lei 2.772, de 25 de agosto de 97, que dispõe sobre o peso máximo tolerável do material escolar transportado diariamente por alunos do pré-escolar e primeiro grau da rede escolar pública e privada do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, como estão, aprovado, vai autógrafo. Pela ordem, senhor presidente. Para a declaração de voto, deputado Flávio Serafim. Pela ordem, senhor presidente. Como presidente da Comissão de Educação, eu recebi, no meu mandato, 2 professores nos últimos dias, trazendo situações semelhantes que eu queria partilhar com Vossa Excelência, com o líder do governo, Márcio Pacheco, e com o resto da Assembleia Legislativa. Uma de um professor da Baixada Fluminense, professor Pedro, que apareceu na lista dentre as pessoas pesquisadas por aquele que vem sido suspeito de assassinar a Marielle Franco, o senhor Rony Lessa. O professor Pedro Mara trabalha no CIEP da Baixada Fluminense, ficou preocupado com o fato do seu nome aparecer na lista, nos pediu ajuda. A gente fez uma consulta à Procuradoria-Geral de Justiça sobre os riscos que o professor poderia estar correndo por aparecer naquela lista. Inclusive, me reuni com o Procurador-Geral de Justiça. Imediatamente informei ao secretário de Estado de Educação, Pedro Fernandes, juntamente com Renata Souza, presidente da Comissão de Direitos Humanos. O secretário de Educação abriu um processo por abandono de emprego contra um professor que está há uma semana afastado porque apareceu na lista das pessoas pesquisadas por alguém acusado de ser um assassino profissional que teria cometido o assassinato de Marielle Franco. Isso é um absurdo e lamento, repudio que a Secretaria de Educação esteja fazendo isso. Peço a intermediação de Vossa Excelência, do líder do governo, para que a gente resolva essa situação. E, contraditoriamente, outro professor nos procurou, porque após trabalhar com uma charge em sala de aula, começou a ser questionado nas redes sociais e começou a sofrer ameaças. Tinha que tomar um tiro, tinha que ir para a UTI, tinha que tomar chicotada. Esse professor foi afastado sumariamente pela Secretaria de Educação antes de funcionar qualquer comissão de sindicância. Me parece que há pesos e medidas diferentes, equívocos, porque nesse caso em especial, se cada professor que trabalhar com material didático em sala e que for questionado, for afastado antes da sindicância, a gente vai ter o estabelecimento da censura na rede estadual de educação do Rio de Janeiro, o que é absolutamente inaceitável. Estamos pedindo esclarecimentos da SEDUC em ambos os casos e não aceitaremos nem censura, nem perseguição a um deputado amedrontado por aparecer nas pesquisas realizadas por uma pessoa presa, acusada de ser um assassino profissional. É inaceitável o que está acontecendo com esses 2 professores no Rio de Janeiro. Peço ajuda de Vossa Excelência, peço ajuda do líder do governo, porque essa situação não pode continuar dessa forma. Senhor presidente, primeiro, Vossa Excelência pediu declaração de voto. Se eu tivesse entendido pela ordem, eu não daria. Porque a gente está combinando desde o início de fevereiro para a gente esgotar a pauta. Falta poucos aqui, porque aqui é tudo rápido. Vocês me concedem Ao pela final ordem da depois. extraordinária, Tá. eu concedo a Vossa Excelência. Tá bom, ok. Anuncio o projeto de lei 2461-A de 17, de autoria do deputado da enfermeira Rejane, que obriga bares, restaurantes e casas noturnas a adotar a medida de auxílio à mulher que se sinta em situação de risco. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam nessa constituição, aprovado, vai autógrafo. Projeto de lei 4321-A de 18, da autoria do deputado Carlos Mink, que modifica o parágrafo 3º do artigo 1º da lei 8.008, de 26 de julho de 2018, que institui o programa de atenção às vítimas de estupro com o objetivo de dar apoio e identificar provas periciais. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai autógrafo. Parabéns, não teve emenda dessa vez, né, deputado?
Em segunda discussão, projeto de lei 41/2019, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que denomina a rodovia Pastor Lorival Machado, o trecho da RJ Senhor presidente, 085, questão de ordem. que liga o bairro Mantiqueira a Barão do Amapá. É sobre o projeto, amigo? Não, a gente não viu 2596, 2461, o senhor cantou? 2596, eu cantei, foi até a declaração que pediu para fazer o deputado Flávio. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão em votação. Senhores que aprovam, mas como estão aprovada, vai autógrafo. Primeira discussão, projeto de lei 2534/2013, da autoria do deputado Ricardo Abraão, que altera o artigo 1º da lei 2454, 31 de outubro de 95, expondo sobre desconto do preço dos ingressos aos cidadãos maiores de 60 anos. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade. Assunto da criança, do adolescente e do idoso, favorável. Do esporte e lazer, favorável. De economia e do comércio, favorável. Relatores, deputados Domingo Brazão, Clais Maria, Chiquinho da Mangueira e Dionísio Lins. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, nesse como estão, aprovado em primeira, retorna em segunda discussão. Eu pediria à assessoria que já pudéssemos já distribuir aos deputados as cédulas nominais, por gentileza, sem prejuízo de nós tocarmos aqui a extraordinária. Em discussão única, requerimento 32/2019, de autoria do deputado Marcelo de Seudino, que é aqui a sessão do plenário Barbosa Lima Sobrinho para a realização de sessão solene de entrega de medalha Tiradentes à senhora Teise Feliciano Charles, major da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da mesa diretora, favorável, relator deputado Márcio Canela. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores que aprovam, menos como estão, aprovado. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 1298/2015, da autoria do deputado Márcio Canela e Vaguinho, que proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de artifícios e artefatos pirotécnicos em eventos realizados com participação de animais ou em áreas próximas aos locais onde se abrigam animais no Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas. Defesa Civil favorável com as emendas da CCJ. Relator, deputado Luiz Paulo Flávio Bolsonaro. Pendente de pareceres das Comissões de Defesa do Meio Ambiente, Esporte, Lazer, Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado Tiago Pampolha. Presidente, parecer favorável com as emendas da CCJ. Pela Comissão de Esporte e Lazer, deputado Léo Vieira. Deputado Presidente. Léo Vieira, no microfone de à parte. Baixada presente. Acompanho o parecer da CCJ. Favorável. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, acompanho o parecer da CCJ. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, parecer da CCJ. Perdão, presidente, chama os trabalhos à ordem. O projeto recebeu 6 emendas e retorna às comissões técnicas. Questão de ordem, senhor presidente. Deputado, sobre a matéria? Sobre a pauta, senhor presidente. Vossa Excelência quer declarar voto? Não, só questão de ordem. Questão de ordem sobre a pauta do deputado Rosenberg. Presidente, fazer um apelo ao senhor, junto ao plenário, para inverter, senhor presidente, o senhor tem que estar atento aqui para o senhor deferir. Por gentileza. Por favor. Para inverter os vetos de quinta-feira para quarta-feira, principalmente das igrejas. As igrejas estão sendo prejudicadas, tanto elas evangélicas e católicas, na questão do ICMS na sua conta de energia, senhor presidente. Eu posso propor aqui, se a maioria dos juízes definir assim, quero ouvir o líder do governo, os vetos acordados, quinta, porque nós vamos ter uns debates em alguns outros vetos para quinta. Poderíamos antecipar, a gente republica amanhã a pauta, o que está acordado para manter e derrubar, a gente antecipa para amanhã fazer uma pauta única. Pode ser? Então, a presidente chama a atenção da assessoria da mesa, Obrigado, especial das comissões. Nós vamos antecipar os vetos de quinta, que tem acordo na reunião de líderes, para que a gente possa votar amanhã, quarta-feira. E os vetos, que até quinta, que se a gente não chegar a um acordo, vamos para a votação. Vossa Excelência, me permite a questão de ordem.
Vossa Excelência pretende realizar mais um encontro do Colégio de Líderes para debater o que não foi acordado? Não. Ou vamos ao... Isso acho que eu quero saber. Ao voto aqui. Na Se os quinta-feira. líderes acharem por bem, faremos, mas eu acho que foram 4 ou 6 Ok. projetos, a gente tem que ter um entendimento. Da nossa E parte... aí, se nós avançarmos mais, eu vou fazer uma pauta extraordinária, que eu vou fazer uma pauta 15 minutos antes, para que a gente possa votar uma pauta, projetos de autoria dos deputados. Ok. Quero consultar os líderes, senhores que aprovam essa comissão, aprovaram. Anuncio Obrigado, senhor presidente. projeto de lei 3713 de 2017, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a vedação da exigência de experiência prévia na seleção de estagiários. Pendente de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, Trabalho, Legislação Social, Seguridade Social, Economia, Indústria e Comércio. Para emitir parecer pela Comissão Constituição, Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, o voto é pela constitucionalidade. O projeto recebeu 3 emendas. Então, o voto é pela constitucionalidade com emendas. A Constituição e Justiça quer acolher as 3 emendas apresentadas e, portanto, pela constitucionalidade com as emendas que foram apresentadas, senhor presidente. São 6 emendas. Vamos 6 emendas? eu estou São sendo 3 informado que são 6. Um instante, por favor. Vamos ver os autores. Senhor presidente, Emenda modificativa número 1, Partido Novo. 2, Novo. 3, Novo. 4, Marcelo Cabeleireiro. Rodrigo Amorim, a quinta. Deputada Lucinha, sexta. Rodrigo Amorim. Presidência, chama os trabalhos. Por gentileza, presidente. Suspende os trabalhos por 5 minutos. Vamos tentar um entendimento aqui. Deputado Amorim, não precisa. Rodrigo, aqui mesmo. Senhor presidente, Relator. senhor presidente, só para Vossa Antes Excelência, de suspendermos os trabalhos por 5 minutos, deputado Luiz Paulo. só para Vossa Excelência esclarecer ao plenário que sim, é a favor do projeto e rejeita o veto. Porque está todo mundo perguntado. Sim, é a favor do projeto e rejeita o veto. Já. Deputado, pode fazer pela ordem, deputado. Então não vamos dar os 5 minutos, vamos aproveitar e dar declaração de voto para a enfermeira Regiane e já em seguida, pela ordem, deputado Valdeir Carneiro. Senhor presidente, eu queria, na verdade, achei razoável esperar terminar a pauta, agora a gente quase ia suspender. 2 questões que eu queria compartilhar. Uma, que eu conversei pessoalmente com o professor Marcos, do Liceu de Humanidades de Campos, não conversei com o professor Pedro Lara. Ontem o nosso mandato esteve na Delegacia de Crimes de Repressão no setor de informática, porque, na verdade, esse pela ordem é mais para fazer um apelo público ao secretário de Educação, Pedro Fernandes, deputado Jorge Felipe, com quem estivemos há pouco tempo, mas não pudemos conversar com ele, que há um tratamento muito desequilibrado, há um tratamento muito desigual em relação a um professor que está sofrendo uma clara censura no exercício do seu trabalho e um professor que está sofrendo ameaças, risco à sua integridade por parte desses meliantes suspeitos do assassinato de Marielle Franco. Eu acho que a decisão do secretário de Educação deve ser ponderada. Por um lado, a gente não vai tolerar, pelo menos não vai tolerar em silêncio, que haja qualquer tipo de cerceamento ao trabalho docente nas escolas do Rio de Janeiro. O professor apresentar uma charge e pedir para que os alunos interpretem a charge de acordo com o seu ponto de vista, inclusive, certamente, os alunos interpretaram de forma muito variada essa charge. Muito diferente. É possível que alunos tenham interpretado de forma a criticar a charge. É possível que alunos tenham interpretado de forma a analisar do ponto de vista da relação do Brasil com os Estados Unidos. Pouco importa. O que a gente não vai aceitar aqui, em silêncio, é que haja este tipo de cerceamento ao exercício do magistério e, menos ainda, que a Secretaria de Educação possa tratar de forma muito desigual esses casos. Um caso
que sem que sequer tivesse Pra concluir, havido por favor, uma deputado. sindicância, deputado Márcio Pacheco, sem sindicância, sem nada, há uma decisão de afastamento do professor, quando a própria escola o orientou para que ele comparecesse ao trabalho e exercesse seu ofício. Deputada- E no outro caso, para concluir, esse criminoso, claramente, como diz a polícia, claramente pesquisou o cotidiano deste professor, o seu dia a dia, o seu ir e vir, e agora a Secretaria de Educação parece querer abrir um processo de abandono de emprego contra esse professor. É um alerta, primeiro para dizer que a gente não vai aceitar a criminalização do magistério desta forma no Rio de Janeiro. E, em segundo lugar, um apelo ao secretário Pedro Fernandes para que pondere e trate esses casos na sua especificidade. Deputada enfermeira Rejane. Presidente, eu queria declarar meu voto agradecendo primeiro ao movimento de mulheres organizado que está aqui lutando pelos direitos das mulheres, mas também agradecer à bancada feminina da LERJ. Esse projeto diz o seguinte: fica os bares, as casas noturnas e os restaurantes obrigados a adotar medidas para auxiliar as mulheres que se sintam em situação de risco nas dependências desses estabelecimentos. Então, foi um projeto que veio do movimento organizado de mulheres. É um projeto que beneficia as mulheres que se sintam ameaçadas e agredidas, com várias possibilidades. E ele foi muito bem discutido aqui na casa, e o entendimento que foi feito com o comércio do Rio de Janeiro para entender que é um projeto que beneficia as mulheres. Então, parabéns mais uma vez à bancada feminina. Agradecemos a todos os deputados da casa que votaram a favor desse projeto. Tenho certeza que o governador vai sancionar essa lei em benefício das mulheres do estado do Rio de Janeiro. Parabéns mais uma vez às mulheres organizadas e ao plenário da casa. Pela ordem. Deputado Pobel, em seguida Marta Rocha, e vamos ao último projeto da pauta. Presidente, eu tenho vindo explanar aqui na nossa casa em relação aos policiais militares, presidente. São situações precárias, trabalhando com meios inexistentes. E agora a situação está piorando. Eu estive olhando o boletim da Polícia Militar e são diversos policiais baixando a LTS, licença para tratamento de saúde. E sem contar a baixa na psiquiatria. Tudo isso em virtude desse projeto que está acabando com a Polícia Militar, que está deixando nossos policiais doentes, que é o RAS compulsório, presidente. O governador já prometeu o fim desse RAS, passando por RAS facultativo, voluntário, aumentando o valor desse pagamento. E eu disse aqui que enquanto eu for parlamentar, todo dia eu vou estar cobrando do governador essa promessa, presidente. Porque é triste você não ter o direito à sua folga e ver o seu parente adoecendo, presidente. Então, mais uma vez, eu peço que o líder do governo leve essa mensagem para o governador e realmente acabe de vez com esse RAS compulsório. É triste a gente ver o policial sendo sugado, enquanto no Chapadão, os bandidos mostrando arma de guerra, presidente, como mostrou hoje na televisão. E sem contar que ontem em Niterói, delegada Marta Rocha, um policial teve a sua casa invadida em Jurujuba, foi expulso junto com a sua família. Ou seja, o poder paralelo, os vagabundos tomando conta do Estado e o Estado sugando o policial, não dando condição de trabalho. Então, presidente, mais uma vez fica o meu apelo para que esse RAS compulsório suma da vida dos policiais do Rio de Janeiro, presidente. Deputada Marta Rocha. Em seguida, vamos à pauta. Presidente, na retomada dos trabalhos, eu conversei individualmente com os deputados que apresentaram emendas e quero agradecer aqui a deputada Lucinha, deputado Marcelo Cabeleireiro, deputado Alexandre Freitas, deputado Chicão Bulhões e deputado Rodrigo Amorim. Eles concordaram, senhor presidente, em retirar as emendas e reapresentá-las em segunda discussão. Então, gostaria que na retomada dos trabalhos os deputados concordaram com a retirada das emendas para a reapresentação em segunda discussão, para que essas emendas sejam analisadas com a devida calma. Muito obrigada. A presidência retoma os trabalhos, convida o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco.
Então, a presidência está entendendo que os deputados autores de emendas estão retirando as emendas, tá certo? Retirando as emendas, portanto, o voto é único e exclusivamente pela constitucionalidade, sem emendas. Pela Comissão de Trabalho Social e Seguridade Social, a deputada Mônica Francisco. Deputada Mônica Francisco. Deputado Bruno Dauaire. Deputado Bruno Dauaire. Deputado Marcelo Cabeleireiro. Deputado Marcelo. Vossa Excelência estará dando parecer pela Comissão de Trabalho ao último projeto da pauta extraordinária 3713/2017. Parecer favorável, presidente. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Renan Ferreirinha. Senhor presidente, parecer favorável, seguindo o CCJ. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retorna em segunda. Nada mais havendo a tratar. Sessão extraordinária do dia 26. Está encerrada a presente sessão.